Segunda de Pedro, capítulo 3, é o último versículo dessa segunda carta do apóstolo Pedro. Nós vamos partir deste versículo para falar sobre algumas características, não todas, de um cristão maduro, maturidade. Dia das crianças ontem, dia das crianças. E eu quero falar sobre maturidade. Como é que nós podemos sair de algumas situações que mostram criancices da nossa parte e qual é a expectativa de Deus para nós como igreja, como indivíduos, para vivermos uma fé madura. Diz assim o texto: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Até aí, pode se assentar, por favor. Quem sabe, sem sombra de dúvidas, um dos grandes problemas em qualquer área, e você pode colocar isso em qualquer nível de relacionamento, seja ele num relacionamento a nível de amizade, um relacionamento a nível familiar e também a nível espiritual. Um dos grandes problemas para um relacionamento ser saudável é a falta de maturidade. A falta de maturidade num casamento, por exemplo, pode gerar conflitos terríveis. Quando não há maturidade da parte de um ou do outro para tratar situações, reagir diante de algumas questões, a falta de maturidade gera problemas. Fala como criança, reage como menino, tem mimos e manhas, porque tem gente que ainda tem manhas de menino pequeno, aquele que foi criado sem estabelecer limites e prioridades, e gera problemas na sua vida familiar, no contexto, por exemplo, tem gente que menino, imaturo, tem gente que tem ciúme de amizade do outro, eu já vi isso. Ou você é meu amigo, ou você não é de mais ninguém. Imaturidade. A imaturidade leva a conflitos terríveis. E a imaturidade também leva a problemas no seu relacionamento espiritual. Paulo tem o cuidado de escrever na sua primeira carta aos Coríntios sobre essa preocupação da falta de maturidade da igreja. Lá no início do capítulo diziam que eles brigavam por questões de quem pertencia a quem. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Pedro. Eu sou de Paulo. Eu sou... E Paulo diz, viu, aqui não tem nada ninguém de ninguém. Nós somos todos de Jesus. E ele lá na frente diz, eu fui obrigado a lhes dar leite para beber e não comida sólida, porque vocês são crianças. Se você vai ler o texto na sua forma mais simples de ser entendida, o que Paulo está lidando é com a meninice de algumas pessoas que geravam conflitos dentro da igreja. Leite. A gente sabe, eu tenho duas meninas, já estão na fase da adolescência, mas eu ainda tenho vívido aqui na minha memória a época em que elas podiam apenas tomar leite. E aí vive naquela transição, não é? A minha mais nova era interessante, porque ela tinha uma fome quase que não tinha jeito de encher a barriga daquela menina. Eu ficava preocupado. Ela tomava leite de 2 em 2 horas, acordava de madrugada. E uma vez nós falamos disso para minha esposa, falei, vamos criar um jeito, vou botar Muncilon. Ela tinha acho que 2, 3 meses. Vamos meter Muncilon, sabe o que é Muncilon, né? Coloca, dá uma engrossada no leite, corta o bico da mamadeira. E nós fizemos isso, colocamos Muncilon, cortamos o bico da mamadeira. E descia assim, por pelota. E ela, aí dizemos, ela, né, encheu o estômago e dissemos, agora à noite vai direto, 2 horas depois. E por incrível que pareça, era fome, eu não sei a que ela puxou, mas era fome. E a gente foi no pediatra, colocando essa situação, e o pediatra que nos atendia, na época aqui da Clínica Lane, o Dr. Carlos,
Ele disse assim: olha, eu acho que está na hora, pelo que vocês estão dizendo, de começar a dar algum tipo de papinha. Mal sabia ele de que ela já estava comendo papinha antes do tempo, porque o estômago dela já havia amadurecido muito rápido. Paulo diz: eu precisei dar leite a vocês, porque vocês ainda agem como meninos. As reações são de meninos. Como é que a Bíblia nos orienta e quais são as características que definem? Eu não vou dar sinais da imaturidade. Eu vou te ajudar dando sinais da maturidade espiritual. E aí você faz a sua própria análise. E você aplica dentro da sua realidade. E você veja em qual dos dois você se encaixa. Se você ainda está bebendo leite e chupando chupeta, ou se você já tem identificado na sua própria vida sinais dessa maturidade. O crescimento, envelhecer, presta atenção nisso. Envelhecer é inevitável, mas amadurecer é uma escolha. Tem pessoas que são já rodadas, quilometragem alta, mas imaturas. As reações, a maneira como fala, a maneira como trata os outros, a maneira como vive a sua fé, são características de alguém ainda imaturo. Paulo exorta essa mesma igreja em Corinto a crescer. Ele diz: vocês precisam crescer, porque a falta de maturidade espiritual te gera problemas. E um dos propósitos da igreja, a igreja é um lugar aonde quer te ajudar a crescer espiritualmente. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. As semanas que você frequenta o culto, todo culto que você vem, ele não pode apenas marcar uma data no seu calendário. Você precisa, através da igreja, daquilo que você ouve, ser aperfeiçoado no seu crescimento em Cristo. Você precisa melhorar. Aquilo que você ouve aqui, a palavra, os ensinos, seja numa escola dominical, seja num grupo pequeno, seja em alguma coisa que você está exposto, no qual a palavra é pregada, você precisa amadurecer. Maturidade espiritual não tem a ver com idade. Tem moços maduros e tem, desculpe a expressão, velhos imaturos. Tem jovens maduros nas suas decisões. Jovens que tomam atitudes pautadas pela orientação do Espírito Santo. Jovens que tomam decisões à luz das Escrituras Sagradas. E tem senhores e senhoras que tomam atitudes impensadas, incoerentes, que não levam em conta aquilo que a Bíblia diz, não ouvem a voz do Espírito Santo, porque maturidade não tem a ver com idade. A maturidade espiritual, assim como envelhecer no tempo com o corpo, demanda tempo e esforço. Não vem por acaso. Eu não me torno maduro espiritualmente da noite para o dia. E nem é por acaso. A maturidade espiritual, ela vem através de uma busca e de um conhecimento que a palavra de Deus e o Espírito Santo querem trazer para mim. Até mesmo a respeito de Jesus Cristo. E lembre-se daquilo que traz Lucas no capítulo 2, verso de número 52, a respeito da forma como Jesus crescia. Jesus crescia em estatura, ou seja, fisicamente. Ele era um menino, nasceu no colo de Maria, você conhece o relato, numa manjedoura, e ele foi crescendo. A outra vez que se ouve da sua infância, ele tinha cerca de 12 anos, quando ele está no templo discutindo assuntos com os doutores da lei, ele vai crescendo. Ele crescia em estatura, mas Lucas faz questão de registrar de que também ele crescia em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Isso quer dizer de que eu preciso melhorar e amadurecer no meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu preciso ser alguém melhor. A questão importante aqui é, se eu me recusar a amadurecer, só eu é que vou perder. Não. Quando você se recusa a amadurecer, você perde, mas também quem convive com você perde junto.
Portanto, algumas coisas, e eu vou pedir basicamente que você mantenha a sua Bíblia, seu smartphone aí, se você for rápido e usa a Bíblia no seu smartphone ou no tablet, não há problema algum, mas eu quero que você, se possível, anote, e se o pessoal da mídia for rápido no gatilho, eu quero de uma maneira muito rápida, dentro do tempo que nós temos, nós vamos terminar no horário, pode ter certeza, quem sabe até um pouquinho antes, eu quero te dar algumas características que a Bíblia nos traz de uma espiritualidade saudável, porque você pode ser espiritual e imaturo. Paulo dá instruções claras, se você tiver cuidado para ler com atenção as cartas que Paulo escreve à igreja em Corinto, ele está falando sobre os problemas que a imaturidade causa naquela igreja. A falta de bom senso no uso dos dons, a maneira como eles tratavam uns aos outros, como eles falavam uns com os outros. Então, o que eu quero nessa manhã é que você entenda que não adianta só você ser espiritual. Você precisa ser espiritual, mas a sua espiritualidade precisa ser madura. Porque no início, na nossa caminhada da fé, nós descobrimos a espiritualidade e ela vem quase que de uma forma desenfreada, ela nos deixa extasiados. Nós ficamos maravilhados de ver o que a espiritualidade faz na nossa vida. E a gente fica como menino com algumas coisas. Paulo diz, é importante não só apenas ser espiritual, mas também ter uma espiritualidade madura. Tiago, no seu primeiro capítulo, olha o que ele diz, e aqui está na versão NVT, e se você não tiver essa versão, e se o pessoal não conseguir pôr na tela, eu quero que você preste bem atenção, porque eu coloquei os textos na versão NVT, porque a maneira como a Bíblia, nessa versão, traz esses textos em particular, são de grande ajuda para entendermos o contexto daquilo que a gente está falando hoje pela manhã. Ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, em primeiro lugar, anota isso aí em algum lugar, por gentileza. Uma das características de uma pessoa madura espiritualmente é a forma como ela reage diante das pressões da vida. A maneira como você reage diante das pressões da vida vai mostrar se você está maduro espiritualmente ou não. Tiago diz, a minha atitude positiva diante das pressões da vida, ele diz, considerem por motivo de grande alegria. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo tem. Alguns numa dimensão, outros em outra. Outros em uma área específica. Um outro grupo, uma outra pessoa, uma outra família, numa outra área. Mas os problemas, todos nós os temos. Todos nós. Problemas na família, problemas de saúde, problemas no trabalho, problemas com a gente mesmo. Porque nós temos, às vezes, as nossas próprias crises existenciais. Aquele dia em que diz assim, não sei o que eu vou fazer da minha vida. A minha cabeça parece que virou. Nossos problemas, às vezes a cabeça dá uma virada por conta de algumas situações e pressões. Tiago diz, a maneira como eu reajo diante das pressões da vida vão mostrar se eu sou maduro espiritualmente ou não. Primeira coisa, aprenda isso aqui. Diante das pressões da vida, e eu só estou expondo algo para você fazer uma reflexão sua, pessoal. Como é que você reage? Você, diante dos problemas, como é que você lida com isso? Você fica negativo? Acontece um problema, você aciona o modo negativo. Começa a assumir o discurso do pessimismo. É uma porcaria mesmo. Eu não sei por que eu ainda insisto. Olha, eu não sei ainda nem porque que eu vou para a igreja. Eu não sei nem porque eu continuo orando. Olha, eu acho que o mundo todo está contra mim. Eu devo ter atirado pedra na cruz. É impossível.
O discurso que se assume é um discurso de negativismo. Você fica nervoso. Você parece que fica transformado pela situação. A sua serenidade, a sua paz vai embora, você fica nervoso. Fala comigo que eu estou nervoso. Lá em casa todo mundo já diz, olha, nesse dia especial, não fala com ele, não fala com ela. Porque se chega perto, leva coice. Nervoso, pessimista, parece uma panela de pressão. E quanto mais o tempo passa, quanto mais a luta se fica intensa, daqui a pouco você... Todo mundo ouve aquele negocinho. A vida é uma sucessão de lutas. E o nosso papel é buscar resolvê-los ou lidar com eles sob a perspectiva da palavra com a ajuda do Espírito Santo. É socorro do alto. A pergunta aqui é: eu tenho tido a atitude correta diante dos problemas da vida? Faça essa pergunta para você mesmo diante da situação que quem sabe você está enfrentando hoje. Como é que eu estou reagindo? Diante de uma notícia que eu recebi, diante de uma porta que se fechou, diante de uma crise que eu estou passando na minha família ou quem sabe no meu casamento. Como é que eu tenho reagido? Eu vou chutar o pau da barraca, pastor. Quer saber de uma coisa? Cansei. Vou chutar o balde, a vaca, tudo junto. Cansei. A pergunta aqui clara que o texto quer nos trazer sobre esse nível de maturidade espiritual é como é que eu tenho reagido diante disso. Será que eu consigo enxergar à luz da palavra sobre o conhecimento que ela traz ao meu coração, ao me expor a ela diariamente, de uma forma contínua, a compreensão de que mesmo que tudo pareça não ir bem, Deus está agindo em meu favor, e de que eu preciso aprender a reagir e a falar diante dos problemas com o Espírito de Cristo, e não simplesmente ceder aos problemas da vida. A maturidade espiritual me faz, à luz da palavra, reagir como Jesus reagiria. Você pode conhecer a Bíblia, você pode citar versículos de cor e salteado, e você pode continuar sendo rude, grosso e destemperado. Isso mostra que você pode conhecer muito versículo, mas que você ainda é imaturo espiritualmente. A maneira como nós reagimos diante da vida, dos problemas. Uma pessoa espiritualmente madura reage positivamente debaixo da pressão. Você pode dizer amém para isso? Segunda coisa. Uma pessoa madura espiritualmente, ela é sensível à necessidade dos outros. Uma pessoa madura espiritualmente, ela é sensível à necessidade dos outros. 1 de João, que como está pertinho aqui, que já é a próxima epístola, depois da 2 de Pedro, no capítulo 3, verso de número 17. Vá lá comigo, por favor. E eu leio da NVT mais uma vez. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Vou ler de novo. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Segunda característica de uma pessoa madura espiritualmente que a Bíblia nos traz, e são inúmeras. Eu estou hoje de manhã apenas expondo algumas que eu julgo serem das mais importantes. É a sensibilidade às necessidades daqueles que estão ao meu redor. Normalmente, uma pessoa imatura, ela é egocentrada. Ela só pensa em si mesma. Ela não enxerga as pessoas como Jesus as enxerga.
Quanto mais parecido com Cristo nós nos tornamos, e a maturidade espiritual é isso, é cada vez mais eu ser parecido com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus eu estou, mais eu vou enxergar as pessoas como Ele as enxerga. Eu não vou ver necessidades e situações com um olhar de descaso. Eu vou olhar para as pessoas, eu vou enxergar as situações sobre a ótica de como Jesus reagiria, com compaixão. Eu não olho apenas para as suas necessidades, mas eu tenho a consciência de que eu posso fazer alguma coisa para ajudar. É sensibilidade com as pessoas que estão ao meu redor, feridas, que têm necessidades, e não é só necessidade material, tem pessoas que têm necessidades de cunho emocional, outras de ordem espiritual. Mas a minha maturidade faz-me enxergar as pessoas e as necessidades com o desejo de ajudar de alguma forma. Quando nós somos crianças, nós brigamos para ter posses de brinquedo. Quem nunca brigou, pode dizer, é meu. É meu. Divide com o amiguinho, não, é meu. Faz cara feia. Alguns ainda batem. A nossa natureza, ela é egocêntrica. Ela pensa só na gente. Se nós não amadurecermos sobre a ação do Espírito, nós vamos trazer as nossas reações de criança para a nossa vida adulta. E ao invés de compartilhar o que temos com aqueles que não têm, ver as necessidades dos outros, estender a mão, porque veja só o que o texto que eu li, para dar ponto a isso que nós estamos falando, expõe. Se eu tenho recurso suficiente, se eu posso ajudar, se eu tenho condições, Deus colocou recursos e condições nas suas mãos, além daquilo que você precisa, não para você se abastar, mas a sua maturidade espiritual precisa te levar a entender de que isso foi colocado nas tuas mãos para você socorrer a quem você possa, por direito, ajudar. Pode dizer amém para isso? Essa semana eu vi o Oswaldo ali, que é o presidente do ANA, e me veio à memória. Essa semana ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp sobre a necessidade gritante que nós estamos de conseguir mais padrinhos para o ANA. O número de pessoas que apadrinhavam crianças, principalmente aqui na Igreja Central, caiu de uma forma assustadora. 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 Quer dizer, há uma instituição, há uma entidade em que se tem sido usada para estender o braço, para ajudar crianças. E a gente, às vezes, tem que insistir. A gente falava, precisamos criar um meio, uma forma de conscientizar as pessoas, mais uma vez, da importância de ajudar uma criança, e de que ao ajudar uma criança, você está ajudando a construir um futuro longe da criminalidade, longe de uma vida de vergonha. A maturidade espiritual me faz entender de que se eu tenho condições, eu faço. Eu apadrinho uma criança hoje de manhã, entro no site do ANA, anabrasil.org. anabrasil.org. E você pode, a partir de R$50 por mês, R$50 por mês, ajudar uma criança. Porque a maturidade espiritual, uma das características que ela produz na vida de uma pessoa, é essa sensibilidade. Não é mais meu, não é mais do meu jeito, não é mais da minha forma. Deus nos diz que a maturidade espiritual envolve amor e preocupação com o próximo. Qual é o novo mandamento? Qual é o novo mandamento? Amar a quem? O próximo, como a mim. Isso é um novo mandamento. A maturidade espiritual, à medida que eu amadureço na minha fé, eu não posso ficar mais egocêntrico. Eu preciso me preocupar mais com os outros. Eu preciso olhar como Jesus olhava. Ele olhava as ovelhas perdidas da casa de Israel e tinha compaixão delas. As multidões de necessitados, porque quando a gente olha
o texto da multiplicação de pães e peixes, que nos é trazido em alguns episódios paralelos nos evangelhos, aonde uma multidão de homens, 5.000, mais mulheres e crianças, ali estavam para ouvi-lo falar. Chega um momento em que a hora já era tarde, o lugar era deserto, e os discípulos dizem: manda esse povo embora, nós não temos dinheiro, nós não temos recurso para dar para esse povo comer. Jesus disse: nós vamos suprir as necessidades dele também, não só da alma, mas do corpo. Dai-lhe vós mesmos de comer. Essa ordem que Jesus dá aos discípulos é um tanto complexa dentro do contexto, mas ela mexe conosco. Ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Dá um jeito, faz alguma coisa para ajudar, uma iniciativa. Às vezes eu não tenho os pães e os peixes necessários, mas eu tenho que ter pelo menos a iniciativa para tentar achar alguma coisa para ajudar. Quem está entendendo o que Jesus quis dizer ali? Jesus sabia quantos pães e peixes já existiam disponíveis ali. Ele nem precisaria de pães e peixes para multiplicar. Ele traz da existência o que não existe, o Criador dos céus e da terra. Aquele que quando fala, produz coisas, ele é o Criador, ele pode. Mas quando Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer, ele diz: se preocupem, manda embora, se virar, não resolve o problema. A maturidade espiritual me leva a me preocupar com a necessidade dos outros. Essa segunda característica da maturidade espiritual, a maneira como eu me preocupo. Como é que você tem olhado para as pessoas? Como é que você tem vivido a sua vida? O epicentro da sua existência é você mesmo. Sou eu mesmo. Tudo gira ao meu entorno. Tudo. Eu sou o centro da Via Láctea. Tudo sou eu. Tudo gira em torno de você. Maturidade espiritual me faz olhar para fora. Me faz olhar para os necessitados, para os aflitos. Porque a religião sem mácula, Tiago diz, qual é? É socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. O que ele está querendo dizer assim: quando eu amadureço espiritualmente, eu me preocupo tanto com o outro, como comigo mesmo. Quem está me entendendo diz amém aí. Quando eu amadureço espiritualmente, eu me preocupo tanto com o outro, como comigo mesmo. Porque não adianta você se preocupar com o outro se você não gosta de você. Por isso que Jesus disse: um novo mandamento é que você deve amar o próximo como a você. Se você não se ama, você não pode amar o outro. Isso quer dizer o seguinte: você traz no mesmo nível. Você faz para os outros o que gostaria que fizessem por você. Terceira coisa, para a gente caminhar. Terceira marca de uma pessoa madura espiritualmente: ele é um pacificador. Aí estreitou. Ele não é criador de problema, ele é pacificador. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso de número 9, é o sermão da montanha, e eu agora cito da revista e atualizada. Ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tiago, por sua vez, escreve o seguinte: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tem gente que gosta de confusão. Conhece gente assim ou não? Tem gente que é o seguinte: ele paga para entrar numa briga. Confusão, é comigo. Aonde? Ele é doido para descer do tamanco. Ele gosta de arrumar encrenca. Ele não é pacificador. No trânsito, alguém vem e o fecha. Uma pessoa madura espiritualmente, até no trânsito mostra maturidade. Ela vem e fecha e diz: espera o próximo semáforo. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. E ele ainda pega um versículo para embasar a sua fúria. Diz: no próximo semáforo, eu vou fechar ele na próxima. É folgado, não deixou entrar. Aí começa a fechar. Um pacificador, ele não cria confusão.
ele evita confusão. E onde há confusão, ele arruma um jeito de produzir a paz. A questão aqui é simples. Eu sou um pacificador ou sou um criador de confusão? Não responda. Às vezes quem vai responder é o seu cônjuge. Por você. Gosta de discutir. Certa vez eu recebi, nesses negócios que manda sempre por WhatsApp, a gente posta uns negócios, ele diz assim: eu prefiro ultimamente ter paz do que ter razão. O pacificador, ele prefere ter paz do que ter razão. Valeu. A pessoa prefere viver num ambiente de confusão familiar, só para dizer, eu estou certo, mas fica com a sua certeza e com a sua falta de paz. Uma pessoa madura espiritualmente falando, ela foge dessas coisas. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 e 11, aí se o pessoal for rápido no gatilho, seria bom. Olha o que Paulo escreve aos Tessalonicenses: não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com os próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Paulo vai além. Ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 18, diz: no que depender de vós, vivam em paz com todos. No que depender de você, o salmista, no Salmo de número 120, diz o seguinte: eu procuro a paz. Quando eu falo em paz, eles querem guerra, mas que seja você aquele que fala em paz. No que depender da sua vida. Uma pessoa madura espiritualmente, ela é pacificadora. O ambiente, quando ela chega, fica mais sereno. Paz. Ele é um mediador. É aquele que chega numa crise, num conflito, numa situação onde um e o outro são doidos para gerar quase que o epicentro de uma guerra nuclear, emocionalmente falando. Ele é o pacificador. Quarto lugar, para a gente caminhar para o fim. Uma pessoa espiritualmente madura, e aqui é o mais difícil, eu acho, pelo menos para mim, ela é paciente. Quem é paciente aqui? Não estou dizendo da clínica, do médico. Paciente. Pastor, não, eu sou paciente. Aliás, o meu apelido é paciência. O próprio Tiago, no capítulo 5, diz o seguinte: irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Ele está falando sobre a volta de Cristo. Ele havia falado sobre a importância de se esperar o Senhor e a maneira como faremos. Ele diz: vejam, os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera com grande expectativa. Aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 3 vezes Tiago usa a palavra paciência nesse mesmo texto. Não existe colheita da noite para o dia, ele está dizendo. Paciência. Uma pessoa madura espiritualmente falando, ela é paciente. Ela espera com paciência no Senhor, como o salmista diz, porque sabe que ele se inclina para ele. Ou como no Salmo 27:14, ele espera pelo Senhor com coragem e valentia, mas ele espera pelo Senhor. Ele espera porque sabe que Deus está agindo, então eu espero em Deus. Maturidade espiritual é quando eu, mesmo quando tenho vontade de resolver as coisas do meu jeito, eu aprendo a ter paciência e esperar Deus agir
em meu favor. É por isso que o texto, quando fala de vingança, eu brinquei aqui com ele dentro da mensagem, quando as pessoas dizem, ele diz assim, a ninguém retribuir o mal. Irai-vos e não pequeis. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Ele está dizendo, espera, quem vai tratar com isso? Sou eu. Não é tentar resolver as coisas, não. Porque todos nós, diante de algumas situações, e às vezes urgentes que a vida nos traz, nós temos uma tendência natural de sermos impacientes. Nós não temos paciência para nada. Ontem eu encontrei uma pessoa e estava com um filho e disse assim, essa geração hoje não sabe esperar. E é verdade, nós vivemos a geração hoje de que não tem paciência para esperar mais nada. A pessoa chama um Uber. Se o Uber não chega, ele cancela. Quero mais. Ele paga a taxa de cancelamento, mas ele não quer esperar. Onde você estava? Começa a discutir com o motorista. Onde você estava? Esses dias eu vi. Você está demorando muito. A pessoa assim, estou demorando porque eu estou respondendo as mensagens da senhora. A senhora não pode escrever? Não consigo dirigir. Eu paro. Onde você está? Estou chegando. Onde você está? Estou chegando. Impaciente, nós não temos paciência. Tudo é rápido. Antigamente, eu me lembrei esses dias que estavam com uma conexão ruim nos dados do telefone. E eu acho que foi o Espírito Santo que me trouxe à memória o momento, a época da conexão de escada. Lembra? Que você tinha que fazer a conexão de escada. E aí entrava. E a média de transferência de dados era de 147 KB por minuto. E ficava. Hoje, 4.5, estão dizendo que vem aí uma rede de dados agora 5.0. E a gente não quer esperar, e a gente assim se torna impaciente, mas traz isso para a nossa vida espiritual. Não existe nada melhor do que você ter paciência para ver Deus agir em seu favor. Porque quando Deus está agindo por nós, o resultado sempre vai ser muito melhor do que a gente consegue imaginar. Como é que você tem reagido diante da vida? Como é que está a sua espiritualidade nessa manhã? Você se considera alguém maduro espiritualmente? Quem sabe olhar para esses textos, e poderíamos aqui entrar em tantos outros, que a lista que eu tenho aqui, ela vai para frente, ela vai embora, ela continua. O que Deus quer nessa manhã é que eu e você saiamos daqui. Não mais para viver uma semana escravo das nossas emoções, das nossas reações, do nosso destempero emocional. O que Deus quer que você saia daqui um pouco mais maduro. Que essa palavra te ajude a viver uma vida que você vive sobre a luz da palavra. Para que dentro do seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, na maneira como você caminha na sua jornada da fé, você seja mais maduro. Mais maduro. Você reaja cada vez mais, segundo o Espírito de Cristo que habita em vós, reagiria diante dessas situações. Porque você pode ter certeza, quanto mais maduro você se torna, você deixa de dar conversa e atenção para coisas que antes te tiravam o sono. Para terminar, eu cito mais uma vez o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, naquele que é considerado o capítulo do amor. 1 aos Coríntios capítulo 13. Ele fala sobre o amor, ele sabe o amor, sobre o amor, mas chega no finalzinho do capítulo. Ele fala de algo que mudou a realidade da sua vida. Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu agia como menino. Eu fazia tudo. E ele está, lembre-se, e por favor, entenda tudo aquilo que a gente falou. Eu citei Paulo lá na frente, e a igreja mais imatura que nós encontramos é a igreja em Corinto. E é para eles que ele está escrevendo isso. Ele está dizendo, quando eu era desse jeito, eu agia dessa forma. Mas ele diz assim, mas chegou um momento
em que eu deixei as coisas de menino. Eu deixei. Eu entendi que eu precisava crescer, amadurecer. Quem sabe hoje de manhã, e muitas pessoas que nos acompanham em casa, pelas redes sociais, pela internet, espero que não seja de escada, senão você ainda está no primeiro ponto. Tem gente que hoje chegou aqui de manhã dizendo assim: pastor, eu realmente lido com essas situações da minha vida. Você precisa decidir amadurecer. Você precisa hoje deixar as coisas de menino, eu preciso ser um pouco mais maduro. Falar com as pessoas e reagir como Cristo reagiu. Ser menos impaciente. Diante dos problemas da vida, não ser tão destemperado. Saber de que Deus está no controle de tudo. Mesmo o que eu não entendo, Deus está no controle de tudo. Aquilo que me provoca dor, aquilo que me provoca tristeza, por mais que me fira, eu não vou me desesperar. Eu não vou gritar, não vou jogar nada para o alto, eu não vou começar a dizer que não vale a pena. Eu vou entender de que se a minha vida está nas mãos de Deus, Ele está cuidando de mim. Eu preciso aprender isso, para que as pessoas ao caminharem com você vão dizer assim: ele amadureceu muito. Ele não fala mais como falava antes. No seu casamento, o cônjuge vai dizer para o outro, o marido vai dizer para a esposa vai dizer para o marido, vai dizer: ele amadureceu. Dias atrás eu perguntei para minha esposa: amor, eu melhorei? Torcendo para ela dizer sim. Ela disse assim: e como? Eu falei: graças a Deus. Ela disse: mas pode melhorar mais. Eu achei que eu ia sair por cima, mas ela não me deu essa deixa. Pode melhorar mais. Aí eu, para não perder também, não disse nada, porque eu não sou bobo. Todos nós podemos melhorar. Que Deus nos ajude nessa manhã. Você saia para viver essa semana, uma semana que agrade mais a Cristo em tudo. Que as tuas reações, que as tuas palavras sejam de alguém maduro na fé. Deixar de meninice, de bobeira. Tem gente que deixa a igreja, abandona a fé, vira a cara para um outro. Qual de bobeira? Eu não tenho mais, eu não sei você, mas eu não tenho mais tempo para isso. Pastor, eu mandei um WhatsApp, você não me respondeu na hora. Por causa disso, não olhe na minha cara, por causa disso, vou te bloquear. A maturidade me leva para um outro patamar. Eu mando de novo: pastor, eu acho que o senhor não viu a mensagem. E às vezes não vi mesmo, a gente recebe muita coisa. Tem gente que manda coisa em rede social, tem gente que quer fazer gabinete pastoral por rede social, não dá. Manda textos e textos e textos e textos e textos e textos, a gente não consegue. Aí a gente não, por causa disso, eu mandei uma mensagem faz meses. Pessoa madura espiritualmente. Não se deixa levar por essas emoções de menino. Porque às vezes a gente brinca ainda na fé, como aquelas crianças que faziam assim, ó. Quem nunca fez isso na escola? Ó, faz assim para a vida, faz assim para o casamento, faz assim para a fé, faz assim para a igreja, faz assim para os irmãos de mal. Nunca? Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Hoje não faz mais isso, hoje bloqueia. Eu não, antigamente fazia assim. Hoje, bloque. Ó, bloqueio. Bloqueio. Bloque. Aí quando fazia as pazes, estamos de bem de novo. Lembra não? Quem nunca deu o dedinho pro outro, ó? Vamos parar com isso e fazer mais isso, ó. Ficar em paz uns com os outros, com Deus, com a igreja, consigo mesmo. Meu irmão, não tem nada melhor do que você viver em paz consigo mesmo. Maturidade. Tem coisas que estão roubando a sua paz, tirando, drenando as suas forças. Você fica aqueles caras ranzinhos. Parece o Zé Buscapé. Eu estou só buscando coisa velha. Acho que é por causa do Dia das Crianças, eu comecei a ficar um pouco saudosista, lembrando. Lembra do Zé Buscapé? A mulher falava para ele: ó Zé, pega não sei o que tem. Ele ia com a espingarda.
resmungar menos, adorar mais, maduros. Uma igreja madura pode coisas extraordinárias. Liderança madura, uma fé madura, uma palavra madura, uma vida em Cristo madura, maturados em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Diego, chega aqui, querido, me ajuda. Nós vamos orar. Nós não vamos chamar ninguém ao altar, porque essa é um apelo, esse é um apelo que é para todos, a começar para a minha vida. Não, olha, por que eu preguei essa mensagem? Porque o Espírito Santo falou comigo. Tudo que eu falei para vocês aqui é o que Deus disse que eu preciso melhorar. Eu não estou aqui fazendo discurso para os outros. Estou dizendo que a mesma dificuldade que você tem, eu tenho. Mas eu quero amadurecer mais. Eu quero ficar alguém melhor. Eu quero que Deus olhe para mim e diga: ó, está melhorando, hein? Assim como eu falei com a minha esposa, disse: eu estou melhor. Ela disse: melhorou. Se você perguntar hoje para o Espírito Santo: e aí, Espírito Santo, estou melhor? Talvez ele torça o focinho. Vamos mudar de assunto? Você precisa melhorar coisas para a sua vida. Pega isso, põe na sua vida, aplica sobre você. Pega essa palavra e diz assim: Senhor, me ajuda a ser alguém mais maduro espiritualmente, maduro na fé. A maturidade vem pela palavra. Quando você não conhece a Bíblia, você é levado por qualquer vento. A maturidade vem pelo conhecimento da palavra. Passa, todas as coisas passam. Se você vive a sua vida espiritual por emoção, por sensacionalismo, você vai viver uma vida imatura. Mas se você vive na palavra, você vai amadurecer. Porque todas as outras coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos orar?